Calcule o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede 15 centímetros. Então a questão 17 é fácil. E tem um aviso lá em cima. Ó. Atenção, a partir daqui, a menos que haja indicação contrária, utilize a aproximação de π igual a 3,14. O que é que ele quer dizer com isso daqui? Porque a questão pode pedir assim, ó, use π igual a 3,1. Entendeu? Ou use π igual a 3,1415. 1415. Se a questão não pedir, ok, o valor do π, com aproximação de tantas casas que ele quiser, você vai usar sempre 3,14. Então vamos lá. Então, questão 17. Calcule o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede 15 centímetros. Então, nessa questão daqui, ele deu a medida do diâmetro. Se ele deu a medida do diâmetro, então nós temos aqui o seguinte. O diâmetro, o comprimento, vai ser igual a π vezes d, não é isso? Então, comprimento, na questão 17, vai ser igual a π vezes a medida do diâmetro. Então, comprimento vai ser igual a 3,14, questão bem fácil, vezes 15. Quanto é que dá 3,14 vezes 15? 47, pronto. A medida, a unidade está em centímetros. Vamos lá, comprimento é igual a 47,7 centímetros. Oi. 0,10. Pronto, corrigido. Questão de número 18. Paulo construiu uma circunferência de maior raio possível, utilizando um fio de arame de 66 centímetros de comprimento. Calcule em centímetros com aproximação de uma casa decimal a medida do raio dessa circunferência. Bom, essa questão daí é o inverso. Ele deu o comprimento. É como se ele pegasse a circunferência, que será desenvolvida por esse arame aí, e você pegasse a circunferência, esticasse e fosse o comprimento desse arame. Então quer dizer o seguinte, nessa questão de número 18, o comprimento é de 66 centímetros. Ok? Então o comprimento, vou botar aqui C, é igual a 66 centímetros. O raio a gente já sabe, é o que vamos ter que encontrar. E π, ele já disse ali no início que eu tenho que usar 3,14. Então, vamos utilizar a relação que é o seguinte. Ele quer a medida do raio, então comprimento vai ser igual a 2 vezes π vezes a medida do raio. Então, a incógnita está aqui, ó, é o R nesse momento. E o comprimento é 66 centímetros. É ele que eu vou utilizar. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes π, que a gente já sabe que é 3,14. Então, ó, 2 vezes 3,14 vezes o raio é igual ao comprimento da circunferência que ele deu lá, que é do arame, que é igual a de 66. E aqui você tem uma equação. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Vezes o raio, então 6,28 R, vai ser igual a 66. Ok? Então, se eu tenho 6,28 multiplicando por R, ele vai passar para o segundo membro dessa equação dividindo. Então, vai ficar 66 dividido por 6,28. Quem fez a divisão aí, me diz aí qual é o valor que foi encontrado. 10,50 aproximadamente. Então, raio, vamos ter 10,50 ou 10,5, tanto faz. Entendeu essa questão? O que é que está acontecendo? Ele deu o comprimento e quer que você encontre a medida do raio. Se ele quisesse a medida do diâmetro, era só eu dobrar
o raio que eu encontrei aqui, ó. E qual é o diâmetro? Aí você dobra, porque o diâmetro é o dobro da medida do raio. Então seria o quê? 21 centímetros aproximadamente. Para não ficar, tem que fazer o cálculo todo de novo? Não precisa. Você usou qualquer um. Se você usasse a medida do diâmetro, ok? Você só ia dividir por 2 para encontrar a medida do raio. Alguma pergunta, gente? Não, né? Vamos lá para a próxima questão. A 19 eu não passei porque eu vou explicar hoje para vocês. Na última aula a gente não trabalhou o arco de circunferência, a gente vai trabalhar hoje. Vamos lá. O diâmetro externo das rodas de um carro mede 45 centímetros. Se esse carro percorre uma distância de 56,6 quilômetros, quantos milhares de giros completos essa roda executa aproximadamente? Pronto. Então você tem aqui o diâmetro, que está em centímetros, e ele quer dizer o seguinte, olha, essa roda daí, ela dá quantas voltas? É isso que ele está querendo, depois que percorrer 56,6 quilômetros. Uma coisa importante, viu? Você vai ter que depois converter uma das duas medidas. Então é sempre melhor converter a maior na menor. Então, no final, você vai converter 56,6 quilômetros em centímetros para poder fazer essa divisão. Mas vamos lá. Primeiro vamos encontrar qual é o comprimento da roda desse carro. Então, o comprimento vai ser igual a π vezes d, que ele deu a medida do diâmetro. Então, o comprimento vai ser igual a 3,14 vezes 45. Comprimento vai ser igual, quem fez esse cálculo bonitinho, dá quanto? 141,3 centímetros. Pronto. O que é que a gente vai ter que fazer? Eu já encontrei uma volta dessa roda é o equivalente a 141,3 centímetros. Ok? Uma só volta. Ele quer saber, em 56,6 quilômetros, quantas voltas essa roda vai dar. Como eu não posso pegar 56,6 e dividir diretamente por 141,3, porque são unidades diferentes, eu vou ter que transformar. Então, para quem não lembra, eu posso usar a tabelinha, ou eu vou contar nos dedos, de quilômetro até centímetro, quantas casas são? Então, você vai lá, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, são 5. Ou seja, eu vou multiplicar por 10.000, ok? Vou multiplicar por 10.000, o que significa que eu vou correr 4 casas decimais. Eu já tenho 6 ali. Ou, para quem prefere a tabela, tá ela aqui, ó. Eu coloco 56,6 km na posição dele, ó. Completo, para quem esqueceu como é que usa, até chegar a centímetros. Tá vendo aqui que eu falei para vocês que eu vou adicionar 4 zeros? Porque são 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei em centímetros. O que é que eu faço? Eu vou pegar essa vírgula daqui, vou tirar porque ela vem aqui para a casa dos centímetros. Então ele se tornou um número inteiro. Então, que número é esse? Dá o que aqui? 5.660.000 centímetros. Pronto. Agora eu posso saber quantas milhares de voltas ele vai dar fazendo essa divisão daqui, ó. Então, vai ficar 56 milhões, não, 5.660.000. Dividido, é isso, por 141,3. Só lembrando, por que que eu tenho que converter? Porque não são unidades de medida. Isso.
porque são unidades que não são equivalentes. Eu tenho que deixar equivalentes. Uma estava em centímetros, a outra estava em quilômetros. Ah, então eu poderia ter transformado 141,3 centímetros em quilômetro? Pode, tanto faz. Ok? Mas só que vai ficar um número decimal, com muitas casas decimais, aí ia ficar mais complicado. Mas de posse da calculadora você ia conseguir resolver rapidinho. E aí, quanto é que dá o resultado dessa divisão? Lembre que ele está dizendo que é aproximadamente, tá vendo? Qual é o resultado? Quarenta mil e cinquenta e seis, muito bem, Anne. 40.056 aproximadamente, bota aqui, ó, aproximadamente, porque dá um número decimal, 40.056 voltas. Oi. Não, 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 não dá errado não. Pode ser assim. Por regra de 3 você vai usar daqui a pouco ela, que a gente vai trabalhar com o arco, aí você vai usar a regra de 3. Mas dá certinho. Não dá errado não. Você achou o quê? Mais trabalhoso, mais fácil em relação a isso aqui? Tá certo. Tá vendo que regra de 3 é o cálculo da vida? Como diz Iberê Tenório, o manual do mundo também é cultura, viu? Pois é. Regra de 3 é o cálculo da vida. Vamos lá. Comprimento de um arco de circunferência. Agora nós vamos ver um pedaço da circunferência. Então a gente estava trabalhando com o comprimento todo dela. Nós vamos ver agora um pedaço. Por isso que eu falei que a gente vai usar a regra de 3 aqui agora para trabalharmos. Então olha só, o que acontece? Só lembrando uma coisinha importante, quando nós falamos arco de circunferência, é apenas um pedaço dessa linha daqui, ó. Tá vendo? Então pode ser qualquer tamanho. E aí vocês têm que entender o seguinte: o comprimento total, a gente pode usar aquela fórmula π vezes o diâmetro ou 2 vezes π vezes a medida do raio. E essa daí, ela vai compreender uma circunferência completa, que mede quantos graus? 360 graus, não é isso? Nesse momento aqui dessa questão, ele está fazendo um arco, você tem ali um ângulo central de 60 graus, significa que aquele arco, a gente aprendeu o quê? Nós aprendemos que a medida do arco, ele tem a mesma medida do ângulo central, para não ficar perdido. Ah, mas ele não deu a medida do arco. Ele não deu... Você vai observar se ele deu a medida do ângulo central, ou se ele deu a medida do ângulo inscrito. Que vocês aprenderam tudo isso para não ficar perdido em uma questão dessa. Então você tem aqui o seguinte, ó, a medida de um arco de circunferência é a mesma medida de um ângulo central correspondente a ele. Na circunferência a seguir, de centro O, destacamos o ângulo central AOB de arco correspondente de extremidades A e B. Se a medida do ângulo AOB é 60 graus, então a medida do arco AB também é 60 graus. Ok? Então nós vamos precisar dessas duas medidas aqui. Vamos recordar aqui as medidas em graus de uns arcos importantes. Pronto. Então temos aqui, ó, uma volta completa, ele tem 360 graus. Meia volta, 180 graus. Um quarto de volta, ou seja, pegar uma circunferência e dividir em 4 partes,
eu terei um ângulo de 90 graus. Então, observe que a medida de um arco em graus independe do seu raio, depende apenas da medida do ângulo central. Mas o arco de circunferência pode também ser medido pelas unidades usuais de comprimento, metro, decímetro, centímetro e etc. Porque a gente vai pegar um pedaço dele, vai pegar esse comprimento daí. Então, por isso eu posso usar. Nesse caso, o comprimento do arco passa a ter uma medida, passa a depender da medida do raio. Então, o comprimento do arco é proporcional, por isso que a gente vai utilizar a regra de 3. Então, ele pode ser calculado por meio de uma regra de 3 simples e direta, tornando-se como referência, por exemplo, o arco completo, cuja medida em graus é 360, okay? E cujo comprimento é 2 vezes π vezes o raio, sendo r o raio da circunferência. Bora lá. Então, por exemplo, ele deu aqui, ó. Eu sei que uma circunferência completa mede 360 graus, então ele vai fazer essa relação. Ó. Ele está perguntando aqui, ó, em uma circunferência cujo raio mede 18 centímetros, vamos obter o comprimento em centímetros de um arco de 100 graus. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, apesar de já estar resolvido aqui, só para mostrar para vocês passo a passo, depois eu coloco uma tela em branco e dou um exemplo. Okay? Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma circunferência cuja medida do raio é de 18 centímetros e ele quer o comprimento de um arco de 100 graus. E aí eu tenho que fazer a seguinte relação. Uma circunferência completa, okay, que ela tem 360 graus, okay, o arco dela, ou seja, ela completa, corresponde a um comprimento de 2 vezes π vezes o raio. E o que nós teremos que encontrar é o seguinte. Em um arco de 100 graus, mede quanto? Qual é o comprimento desse arco de 100 graus? Foi essa relação que ele fez aqui, ó. Porque aqui ele já colocou, ó, o resultado bonitinho. Que resultado é esse de 113,04? Ele já calculou, ó, 2 vezes 3,14 vezes 18. Então, vamos lá. Ó. 360 está para 100, assim como 2 vezes π vezes o raio, ou seja, 2 vezes 3,14 vezes 18, dá 113,04. Está para x. E aí ele fez a relação, ó, do cruz credo. Então, 360x vai ser igual. Toda multiplicação por 10 100 mil, eu vou deslocar a casa decimal, não é isso? Então, 113,04 vezes 100 vai dar 11.304. Então, x vai ficar igual a 11.304 dividido por 360. Então, estou explicando passo a passo aqui, como vocês estão vendo. Então, dividido vai ficar o quê? 31,4 centímetros. Então, esse arco de 100 graus, ele vai ter essa medida. Vamos ver se vocês compreenderam antes de nós irmos para a atividade. Deixa eu colocar aqui uma tela em branco. Eu vou colocar uma questãozinha aqui que eu quero que vocês resolvam. Ok? Eu quero saber quanto mede... Está aqui, ó. Um arco de 8 centímetros. Quanto mede um arco de circunferência de 75 graus, cujo diâmetro é de 8 centímetros? E aí agora?
Resolve aí. E aí, terminaram? Gente, eu só tenho um aluno participante. Tem 59 alunos na sala, 59 não. 2 menos 3 aí. 56 alunos. Ok, Carol, espero. Aliás, enquanto eu estou esperando, olha só, somente 5 alunos do oitavo A, 5 do oitavo B e 3 e 2 do oitavo C me entregaram a atividade pontuada. A atividade pontuada só é válida até sexta-feira. Vale 5 pontos. Qualquer dúvida que você tenha na atividade pontuada, amanhã a gente pode conversar sobre ela. Então, amanhã vocês têm um horário justamente para poder tirar essas dúvidas. Só não vou responder. Eu posso usar exemplos.
Vou corrigir, viu? A gente não pode perder esse tempo mais não. Vamos lá. Então nós temos aqui o seguinte. Eu tenho um arco que mede 75 graus e eu tenho a medida do diâmetro que mede 8 centímetros. E eu quero saber quanto é que mede esse arco em centímetros. Então nós vamos ter aqui o seguinte, olha só, a relação é sempre a mesma. Então você tem aqui um arco de 360 graus que corresponde ao quê? No caso, como ele está usando diâmetro, eu vou usar π vezes d, não é isso? Então vai ficar π vezes d. Por que eu não usei o comprimento, o 2 vezes π vezes r? Porque ele aqui está dando a medida do diâmetro. Então 360 graus corresponde a π vezes o diâmetro. E um arco de 75 graus corresponde a quanto? X. Está aí a relação, a regra de 3 direta que a gente vai utilizar. Então nós temos aqui o seguinte. Então, 360 graus está para 75 graus, assim como π vezes d. Então vai ser 3,14 vezes quanto? Vezes o diâmetro que foi dado aí, que é 8 centímetros. Então dá quanto aí? 3,14 vezes 8. 25,12, não é isso? Isso. Ok? Está para x. E aí eu faço a relação, ó. Então 360x vai ser igual a 25,12 vezes 75. Isso. 1884. Então, continuando, x vai ser igual a 1884 dividido por 360. Que dá quanto? Lógico que sempre vai dar aproximado, viu, gente? São raros os momentos que a gente vai dar um valor. Isso. Então, x vai dar aproximadamente 5,23 centímetros. Essa é a relação que vocês sempre vão utilizar. Dá um print aí nessa tela, que essa daí não volta mais não, para poder tirar dúvidas depois se quiser. Vamos à questão do livro, que vai trabalhar com esse arco, que eu não fiz da aula passada e não passei para vocês. Ok? Saindo aqui da tela. Olha ela aí. Questão 19. Na figura a seguir, o ângulo COF mede 45 graus. Os segmentos OA, OB e BC têm medidas iguais a 28 centímetros. E os arcos, no caso aqui AD, BE e CF, são arcos de circunferência com centro no ponto O. Determine a medida dos arcos A, B, C, F em graus. E aí? Gente, olha direitinho aí a questão. Essa questão é a mais ridícula que tem aí. Essa letra A. Quanto é que mede esses arcos? O que foi que nós falamos sobre ângulo central e arco? Qual é a relação que arco tem com ângulo central? Diz aí para mim. Isso. Muito bem. Quanto é que mede o arco COF? Pronto. Qual é a medida do ângulo central, nesse caso COF?
Pronto. Quanto é que mede o arco AD, BE e CF? Acabou. 45 graus. Só isso. Muito bem, Julia. Só isso. É uma questão tão boba que a gente pensa que tem que fazer um cálculo gigante para poder encontrar um de cada um. Não necessita. Você só tem que lembrar que a medida do ângulo central é a mesma medida do arco. Então, se ele já deu o arco principal, o ângulo COF, que mede 45 graus, o arco CF mede 45, o arco BE mede 45, o arco AD mede também 45, porque todos têm a mesma medida do ângulo central, que é 45 graus. Então, a resposta da questão, 45 graus. O comprimento aproximado dos arcos AD, BE e CF em centímetros. Então, OA, cadê? OB e BC têm medidas iguais a 28 centímetros. E aí, agora eu tenho que fazer a letra B. O comprimento aproximado dos arcos AD, aí você vai fazer a relação. Nesse caso aí, esse 28 centímetros corresponde ao quê? A medida do raio, não é isso? Ele tem medidas iguais a 28 centímetros. Essa questão daí ele ficou sem, como é que fala? Incompreensível. Como é que esse comprimento daqui pode ser de OA, OB e OC pode ter 28 centímetros? Não pode, né? Se eles têm um afastamento diferente. Então, o raio seria do maior, no caso, OC. Então, essa medida daqui, de OC, é igual a 28 centímetros. Bom, e aí agora, como é que a gente vai fazer para encontrar o comprimento do arco? A gente vai fazer a relação, não é isso? Qual é a relação? 360 corresponde a 2 vezes π vezes o raio, que no caso aqui, ó, é quanto? 28 centímetros, que é isso aqui. E um arco de 45 graus tem qual comprimento? X. Faz aí, me diz aí qual é o resultado. Quanto é que mede o arco? Esse arco de 45 graus. Ele quer que arredonde para o número inteiro mais próximo, viu o resultado, turma? Lembrar aí do critério de arredondamento. Pronto? Posso fazer, gente? Vamos lá?
Eu acho aqui que nessa questão ele errou nesse momento aqui, ó. Teria que ser OA, AB e BC igual a 28 centímetros. Ele botou OA e OB. Como é que OA e OB pode ter a mesma medida? Como é que eu posso ter de O até A medindo 28 e de O até B medindo 28 também? Ele errou, acho que nesse momento aqui, ó. Aqui deve ser AB, porque ele colocou BC aqui, ó. Então, cada afastamento é de 28 centímetros. Entendeu? Aí a gente vai encontrar cada um deles. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a medida do arco de 45 graus. Então, nós vamos ter 360 está para 45. Isso aqui vocês também podem simplificar, ó. Porque 360 dividido por 45 dá exato, dá uma divisão exata. Dá 8. Dá 8 para 1. Aí fica até mais prático de resolver. 2 vezes π, ou seja, 2 vezes 3,14, que dá 6,28. Então, 6,28 vezes 28, né? Isso que é a medida do raio. Então, 6,28 vezes 28 vai dar 175. Isso está para x. Aqui eu já vou fazer logo, porque fica mais prático para a gente efetuar essa divisão aqui, ó. 360 dividido por 45 dá exatamente 8. Então, bota aqui, ó. Fica mais prático, simplificando por 45, ó. Para quem não está entendendo o que eu estou fazendo, estou simplificando por 45. Então, vai ficar 8 para 1. Assim como 175. Como vocês estão com calculadora o tempo inteiro, tanto faz. Como às vezes eu não estou com calculadora em mãos, eu prefiro simplificar. Então, 8x vai ser igual a 175 e não muda o resultado. Só lembrando para depois não vir a pergunta: ah, vai fazer alguma diferença? Não. 175,84 dividido por 8. E aí dá quanto? Dá 22. Então, 175, bota aqui, ó, aproximadamente, para a primeira casa decimal, 22 centímetros. Ok? Alguma pergunta até então? Pronto, que bom. Vamos ver se tem mais uma questão desse tipo daqui. Bom, sendo que a questão esteja errada, qual seria o único diferencial aqui? Então, eu imagino que ele errou aqui. Deve ter errado nesse enunciado aqui, ó. Como eu estava falando para vocês. Deixa eu apagar aqui para sinalizar direitinho. Só foi no enunciado. Então, aqui seria OA, AB e BC. Então, o que é que eu faria aqui? Qual o único diferencial? Que de O até B, ele mediria o dobro de O até A. Então, ao invés de ser 28, seria 56 centímetros. O que é que eu ia ter que fazer? No lugar do R aqui, que eu usei 28, eu vou ter que usar 56. E de B até C mede mais 28 centímetros, então eu vou pegar 56 e vou adicionar mais 28, ou seja, é 28 mais 28 mais 28. Entendeu o que está acontecendo? Então, eu acho que a questão, eu acho não, tenho quase certeza. Depois eu olho e aí qualquer coisa eu aviso para vocês. Não é esse comprimento total que mede 28. O comprimento é de O até A. De A até B mede mais 28. Entendeu? E de B até C mede mais 28 centímetros. Então, quanto é que mede de O até C? É só eu ir adicionando, né? Isso, 28. Então, aqui, ó, mede 28. Aqui mede 28.
e aqui mede 28. Nós calculamos desse primeiro arco daqui, ó. Do segundo arco, seria o quê? 56, não é isso? E do terceiro arco, aí 56 mais 28, ou seja, 28 vezes 3 dá o quê? Aqui dá 14, 84. Então, eu só mudaria aqui na questão. A gente já calculou com o 28, depois nós iríamos calcular com 56, depois iríamos calcular com 84. Aí, eu deixo para vocês resolver sozinho. Vamos ver se tem mais uma outra questão aqui. Pronto. Eu vou somente explicar para vocês o início e eu quero que vocês depois iniciem sozinhos. Eu vou dar um tempo, eu preciso que vocês saibam. Esse daqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas como eu gosto de trabalhar muito com problemas em avaliações, presta bem atenção nessa questão. A figura a seguir representa um círculo de corrida circular com 60 metros de raio, dividido em 6 arcos congruentes. Se foi dividido em 6 arcos congruentes, quanto é que mede cada arco, gente? Antes de eu terminar a pergunta. Ó, uma circunferência completa tem 360 graus. Se essa circunferência foi dividida em 6 arcos, ok? Pronto, é isso. Ele está dizendo, ó, foi dividida. Uma circunferência mede 360 graus. Okay? Se ela foi dividida em 6 arcos congruentes, todos têm a mesma medida, isso, Israel, eu vou pegar 360 e dividir por 6. Então, eu sei que cada arco mede 60 graus. Que arco é esse que ele está falando? De P até esse ponto, primeiro ponto aqui mede 60, mais 60 até esse segundo ponto, mais 60 até esse terceiro ponto, mais 60 até o ponto Q. Então, ó, 60, 60, 60, 60, até o ponto Q. Dá quanto? 1, 2, 3, 4. Dá 240 graus, não é isso? Correto? Pronto. Vou continuar e depois vocês vão resolver. Bora lá. Um atleta saiu do ponto P, deu 6 voltas completas. Okay? E em seguida foi até o ponto Q. Bom, se ele deu 6 voltas completas, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Uma volta completa, qual é o comprimento? 2 vezes π vezes o raio, não é isso? Então, uma volta completa é 2 vezes o π vezes o raio, mas só que ele deu 6. Então, eu vou fazer o 2 vezes π vezes o raio, depois que eu encontrar o comprimento, eu vou multiplicar por 6. Aí eu vou saber quanto ele andou, quantos metros, depois de 6 voltas. Depois ele fez o quê? Quando ele deu e parou, quando ele deu as 6 voltas e parou aqui no ponto P, essa foi a 6ª volta. Depois ele deu mais uma caminhada e parou no ponto Q, ou seja, ele andou fazendo um arco de, quanto foi que nós medimos? 240 graus, não foi isso? Então, eu vou primeiro calcular essas 6 voltas, vou deixar o resultado à parte, depois eu vou calcular o quê? Esse arco de 240 graus, para saber o quanto ele caminhou depois das 6 voltas completas de P até Q. Pego os dois resultados e somo. Porque ele vai perguntar assim, ó, qual foi em metros a distância percorrida pelo atleta? Arredonde o resultado para a centena mais próxima. De novo, arredondamento aí, ó. Vamos lá? Agora é com vocês. Só adiantando, primeiro calcule o comprimento da circunferência, ok? Multiplique por 6. Depois você vai calcular o comprimento do arco de 240 graus e somar os dois. Faz aí.
Acabou? Rápida? Você tá rápida demais. Ah, tá certo. Aproveitou para fazer todas, né? Já dá um tempinho para seus colegas. Que essa daí é bem grande. Vamos lá? Então temos aqui o seguinte. Primeiro vamos calcular uma volta completa, que é o comprimento da circunferência. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes π, 3,14, vezes o raio, que é de quantos metros? 60. Então, o comprimento vai ser igual a 6,28 vezes 60. Quem fez aí, quem encontrou 6,28 vezes 60 dá quanto? Pronto. 376,8 metros. Após 6 voltas. Pronto. Então, 6 vezes 376,8 vai ser igual. Repete para mim, por favor. 2000, isso, 2.260,8 metros. Pronto. Então a gente já calculou as 6 voltas completas desse atleta. Bora lá. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o cálculo referente ao momento final dele. Ele foi de P, depois que ele parou no ponto P, que é o ponto final, que completou as 6 voltas, ele continuou correndo e parou no ponto Q, ou seja, ele percorreu um ângulo de 240 graus. Por que eu sei que é 240 graus? Lembre-se que ele disse que dividiu essa circunferência daí em 6 partes, em 6 arcos congruentes. Então, 360 dividido por 6 vai ficar 60.
Então, quantos arcos eu tenho até o ponto Q? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 60 dá 240. Então, vamos lá. Então, 360 está para 240, que eu também posso simplificar, fica mais prático. Assim como 2 vezes π vezes o raio, a gente já calculou aqui em cima, dá 376,8, está para x. Aqui eu dividindo por 6, 36 vai ficar 6. Não por 12. Por 12 fica mais prático. Por 12 dá 3, por 12 dá 2. Então, 3 está para 2, assim como 376,8 está para x. Então, 3x é igual ao dobro de 376. Pronto. Então, x vai ser igual a 753,6 dividido por 3. X vai ser igual a quanto? 251,2 metros. Ou seja, desse ponto P até o ponto Q, mais 251. Então, eu vou adicionar aqui, ó, mais 251,2 metros. Qual vai ser o comprimento que ele percorreu? Então, vamos ver aqui. Vocês já fizeram, então, um arredondamento, não é isso? Então, mais 2.260,8 deu 2.512. Ele quer que arredonde para centena, não é isso? Então, 2.500 metros. Então, bota aqui, ó, o resultado de outra cor. 2.512 metros. Arredondando, a resposta aproximadamente 2.500 metros. Oi, Carol. Posso sim. Carol, é o seguinte, olha só. Primeiro momento que eu falei para vocês é o seguinte. Esse aqui é o primeiro momento. Responda aí se você entendeu esse primeiro momento. Esse primeiro momento aqui é o quê? Referente ao quê? Pronto. Ele se refere às 6 voltas completas que esse atleta deu nessa pista. Foi isso? Pronto. Depois que ele deu essas 6 voltas completas, ele caminhou de P até Q. Então, de P até Q foi esse arco aí que mede 240 graus. Por que eu sei que é 240 graus? Primeiro porque ele dividiu, ele está dizendo aqui no início da questão que pegou essa pista daí que é uma pista circular de 360 graus e dividiu em 6 arcos congruentes. Então você tem 60, 60, 60, 60. Então, total, um arco de 240 graus. Se nós fôssemos desenhar aqui, ó. Então, esse é um arco de 240 graus. Então, ó, aqui é o ângulo central. Tá vendo? Esse aqui é um arco de 240 graus. Pronto. E aí eu vou fazer a relação. Qual é o comprimento desse arco de 240 graus? Aí eu fiz a relação, que é essa regrinha de 3. 360 graus está para 240, assim como o comprimento da circunferência completa. A gente já calculou aqui, ó. Tá vendo? Por isso que a gente não precisou fazer de novo. 2 vezes π vezes o raio. Então, ó, o raio é de 60 metros, então 2 vezes π vezes o raio dá 376,8 metros.
está para x. Esse x aqui corresponde ao quê? Ao comprimento desse arco que eu tenho que encontrar, que é de 240 metros. Aproveitei e simplifiquei, comecei cortando por 0 e simplifiquei por 12. Então, ó, ficou 3 para 2, assim como 376,8 está para x. E fiz a relação do cruz-credo aqui. Então, 3 vezes x, 3x, 2 vezes 376,8, dá 753. Resolvi a equação, encontrei o comprimento do arco. Então, esse é o comprimento do arco. Bom, o que é que a questão está querendo? Ela está querendo assim, ó, qual foi em metros a distância total percorrida pelo atleta. O atleta percorreu 6 voltas completas, que deu quanto? 2.260,8 metros, mais o arco que compreende do ponto P até o ponto Q, 251,2. Somei os dois, deu 2.512 metros. Só que ele quer na questão seguinte, ó, arredonde o resultado para a centena mais próxima. Quem é o número que corresponde à centena? O número 5. Então, a centena mais próxima, 2.500 metros. Foi só isso daí. Então, foi toda uma questão que eu precisei desenvolver passo a passo, observando o que é que ele está querendo. Primeiro, as 6 voltas completas, depois o arco de 240 graus para somar tudo. E no final, fazer o arredondamento. Certo? Pronto, de nada. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos calcular a área do círculo. A gente calculou o comprimento da circunferência. Nós estávamos calculando o tempo inteiro a linha. Ok? Aquela linha. Agora nós vamos calcular o interior, que é o círculo. Só lembrando, o círculo é todo aquele espaço ali, ó, interno, junto com a circunferência. É toda essa região interna junto com a linha da circunferência. Então ele está dizendo aqui, ó, círculo é a região plana composta de uma circunferência com a região interior a ela. Então é tudo. A área de um círculo depende, a área do círculo depende apenas da medida do seu raio. Okay? Vamos obter a fórmula que fornece a área A de um círculo em função da medida R de um raio. Não adianta nem eu explicar para vocês isso aqui passo a passo. Ah, como é que eu vou encontrar isso daqui? Não precisa. Eu só quero que vocês entendam. Nós não tínhamos para calcular o comprimento da circunferência 2 vezes π vezes o raio? Pronto. O que nós vamos fazer agora é o seguinte aqui, ó. Toda vez que nós formos calcular a área de uma circunferência, nós vamos fazer π. Agora, quando eu quero ampliar, ele não quer. Vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Essa fórmula daqui, okay, ele chega a esse momento da fórmula fazendo todo esse cálculo daqui, que para mim e para vocês não é interessante explicar, senão vocês vão ficar sem entender. Ah, não entendi. A gente não vai fazer, ó, nós não vamos fazer o cálculo de como foi encontrado esta fórmula. Nós temos a fórmula já pronta. Okay? A área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Cuidado para não confundir, ok? O que nós estamos calculando agora é o que? É toda a região interna junto com a circunferência. E antes nós estávamos calculando somente a circunferência. Então vamos lá. E aí eu tenho um exemplo aí que no livro de vocês já está resolvido, mas eu coloquei só para explicar o passo a passo dele. Se um lago circular tem 40 metros de diâmetro e seu raio mede 20 metros, logo a área A de sua superfície é. Então ele quer, como é que nós vamos calcular a área? A área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Então é uma fórmula bem boba. Então a área vai ser igual a π, 3,14, só lembrando, você só não vai usar 3,14 se a questão determinar outro valor.
vezes a medida do raio. Qual é o raio? 20 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 3,14. Regra de toda expressão, resolver primeiro a potência, vezes 400. Multiplica aí para mim, ali é no livro de vocês, quanto é que dá 400 vezes 3,14? Como? Pronto. Como nós estamos calculando superfície, área, repare que agora, ó, medida de superfície tem como unidade fundamental o metro quadrado. Cuidado para não colocar metros. Metros quando nós estávamos calculando o comprimento da circunferência. Então, comprimento, unidade fundamental é um metro. Superfície, área, ok? Superfície e área, que é a mesma coisa. Medida fundamental, unidade fundamental, metro quadrado, ok? Submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E os múltiplos, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Alguma pergunta? É bem simples, não é isso? E na questão B, suponha que uma circunferência tenha 88 centímetros de comprimento. Então, ele deu uma medida do comprimento. E aí você vai dizer assim, mas professor, ele deu o comprimento, como é que eu vou calcular? Vamos calcular a área, ok? Aproximada do círculo correspondente, considerando π igual a 3,14. Para eu calcular a área, eu tenho que ter a medida de quem? Do raio ou do diâmetro, não é isso? E ele não tem a medida do raio nem do diâmetro. O que é que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que usar esse comprimento aí da circunferência. Então, eu vou ter que usar a fórmula de comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio, para encontrar a medida desse raio. Então, ele já está dizendo, o comprimento é 88. Então, a fórmula que nós vamos usar é a fórmula inicial. Então, 2 vezes π vezes o raio, então 2 vezes 3,14 vezes o raio vai ser igual a 88. Entenderam o que foi que eu fiz? Para não perguntar, mas aí a gente não está dando igual a π vezes a medida do raio ao quadrado? É isso que eu vou explicar, Eduardo. Por que a gente está usando o comprimento? Porque eu não tenho a medida do raio. Se eu não tenho a medida do raio, eu vou ter que encontrar ela. Como é que eu vou encontrar a medida do raio? Com as fórmulas que nós estávamos calculando antes. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Ele deu a medida do comprimento, Entendeu, Eduardo, agora? Pronto. Então, a incógnita aqui é o raio. Então, vai ficar 6,28. R é igual a 88. Então, raio vai ser igual a 88 dividido por 6,28. Quem está com o livro tem um resultado aí. Ou quem não está, faz aí a divisão para poder saber. 88 dividido por 6,28 dá aproximadamente 14, não é isso? Porque dá 14,01. Então, vou botar aqui aproximadamente 14. Vamos arredondar. Pronto. Agora que eu tenho a medida do raio, eu posso calcular a superfície dessa circunferência. Então, a superfície é a medida da área. A área vai ser igual ao quê? 3,14 vezes o raio elevado ao quadrado. Tá bem feio esse 3,14 aí. Vezes o raio, que é 14, elevado ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes
196, não é isso? A área vai ser igual... Quanto é que dá o resultado dessa multiplicação aí? Então, aproximadamente 615. A medida está em centímetros. Centímetros quadrados. Entendido? Pronto. No livro de vocês está respondido até. E área do setor circular. O que nós fizemos na semana passada foi calcular o comprimento e nós aprendemos hoje a calcular o comprimento do arco, não foi isso? Agora nós aprendemos a calcular a área do círculo, ou seja, do seu todo, e agora a gente vai calcular de uma parte desse círculo, que é conhecido como setor circular. Toda essa parte azul aqui ou a parte verde, que vai ter uma medida em graus. Então, temos uma questão aqui, ó. Esse setor circular é somente um pedaço do círculo. É como se fosse uma fatia de uma pizza. Se eu tenho uma pizza que tem tantos centímetros de comprimento, uma fatia que eu pegue dali que tem um ângulo de 30 graus, qual vai ser a superfície dessa fatia de pizza? É como se fosse isso que eu esteja querendo. Entendeu? Então, para isso, eu vou de novo utilizar a regra de 3. Mas cuidado para não confundir com a regra de 3 do comprimento do arco. A gente agora vai calcular a área do setor circular, ou seja, todo esse espaço interno daí. Então você tem aí um exemplo. Ó. Na figura anterior, se a medida do círculo OA, tá vendo? De raio 10 centímetros, e o ângulo alfa, que mede 108 graus, vamos calcular a área aproximada do menor setor circular A ou B, região em azul. Então ele está querendo calcular isso aqui. Ó. Então 360 graus, onde foi que ele encontrou esse 314 centímetros? Vou botar aqui a fórmula correta para vocês. Ó. Uma circunferência completa, qual vai ser a área dela? Qual é a fórmula da área? Não, qual vai ser a fórmula da área? Π vezes o raio elevado ao quadrado. Por isso que eu estou dizendo para vocês, cuidado para não ter confusão. No outro, a gente estava fazendo o quê? Uma circunferência completa mede o quê? 2 vezes π vezes o r, não foi isso? Então, cuidado para não ter confusão nesse momento. Nós agora estamos calculando a superfície do setor circular. Então, a área de uma circunferência completa é π vezes a medida do raio ao quadrado. E eu quero, de um setor circular de 108 graus, qual vai ser a área dele? X centímetros quadrados, que é justamente isso que ele está querendo aqui. E aí eu vou desenvolver passo a passo que ele ali fez todinho. Vamos desenvolver isso aqui passo a passo. Então, nesse caso, 360 graus, eu posso aqui simplificar, ó, pode até ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui, ó, simplificando, que eu acho que dá uma divisão exata. Não dá divisão exata não, mas dá para simplificar por 12. 108 dividido por 12 dá 9. 12 dá 36. Ó, dá para simplificar por 36. Então, ó, dividido por 36, que é até mais prático. Dividido por 36. Aqui vai ficar 10. Está para 108 dividido por 36, dá 3. Assim como π vezes r elevado ao quadrado, então vai ficar isso daqui, ó, é
3,14 vezes... Qual foi a medida do raio que ele deu aí? Vezes, o raio é de 10 centímetros, vezes 10 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, não é isso? Então, 3,14 vezes 100, ó, corre duas casas decimais, então fica 314. Assim como 314 está para x. E aí eu faço a relação que a gente sabe o tempo inteiro, ó. 10x, 3,14 vezes 3, dá quanto? No caso, vai dar 9,42 vezes 3. Depois que dividir, depois que multiplicar, dividir que ele vai fazer. 942, desculpe. É inteiro mesmo. Estava pensando que era 3,14. 942, muito bem, Anne. Então, 914. Então, x vai ser igual a 914 dividido por 10. X vai ser igual... Dá quanto? Ou 942, eu botei 914. Ei, cabeça. (942) dividido por 10 dá 9, ou 94,2, não é isso? Como é a área? Centímetros quadrados. Ok? Então foi esse todo o cálculo aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Todo explicadinho, bonitinho, como foi encontrado. Então essa é a área do setor circular. Vamos lá? Vamos exercitar essa parte daí agora. Nós temos o seguinte: calcule com aproximação de duas casas decimais a área de um círculo que mede 8 centímetros, depois a área de um círculo cujo diâmetro mede 12, e o raio e o perímetro de um círculo de área 78,5 metros. Pô, Eduardo, se eu explicar aquilo ali novamente, vai ser mais complicado. É melhor explicar aqui, que é a mesma coisa. Entendeu? Porque senão a aula acaba, que a gente só tem 7 minutos. 7? 17. Eu queria vocês fazerem. Então eu vou explicar por aqui, por essa questão. Bora lá. Calcule com aproximação de duas casas decimais. Preste atenção que é a mesma coisa das questões anteriores. A área de um círculo cujo raio mede 8 centímetros. Eu vou fazer esse, vocês fazem a letra B. Aí depois eu vou fazer a letra C porque o cálculo é bem maior. Depois a gente vai para a área do setor circular. Bora lá. Se um círculo de raio mede 8 centímetros, qual vai ser a área dele? Qual é a fórmula para calcular a área mesmo? A área é π vezes o raio elevado ao quadrado, não é isso? Pronto. É só usar a fórmula. A área vai ser igual a 3,14 vezes 8 elevado ao quadrado. Isso, é tão fácil. Isso aqui é a coisa mais simples do mundo para calcular a área de um círculo. Pegou a fórmula, acabou, já era. Então a área vai ser igual, multiplica aí para mim quanto é que dá. 200,96. Ele quer o quê? Duas casas decimais. Pronto, tá aí. Centímetros quadrados. Faz aí a letra B, que é a mesma coisa. Só que é diâmetro, viu? Lembre da relação. Você não vai poder botar vezes 12. Porque 12, ó, a fórmula usa raio. Fique atento a isso. Se o diâmetro mede 12, quanto é que mede o raio? Muito bem.
Muito atento a essas questões. Eu vou utilizar os minutos finais da aula, né, gente, para falar para vocês sobre a gincana de matemática que nós vamos fazer na semana que vem, certo? Mas não se preocupe, eu vou colocar tudo no post, todas as regras, como é que vai funcionar, como é que estão divididas as equipes. Não se preocupe que vocês não vão precisar se encontrar, não vai precisar nada, tudo vai ser através de link. Eu vou explicar depois. No final de semana eu vou colocar tudo num post bonitinho para vocês lerem as regras e como é que vai funcionar a gincana, que vale 5 pontos. Ok? Vamos à letra B? Então temos aqui o seguinte: a área de um círculo cujo diâmetro mede 12. Então, letra B. Se o diâmetro mede 12, o raio mede 6, como vocês me falaram. Então, a área vai ser igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes 6 elevado ao quadrado. Então, temos aqui 3,14 vezes 36. Dá quanto? 113,4 centímetros quadrados. Então, essa questão daí é só ver o detalhe dela, que foi dado a medida do diâmetro. Então, ficar atento a esses detalhes. Chegar à conclusão, tudo certinho aqui. É 113,04. Cuidado que não é a mesma coisa não, viu? Esse 4 aqui faz uma diferença muito grande. Vou mudar para explicar a letra C. A letra C vai funcionar da seguinte maneira. Vou botar mais para cá. Olha só. O raio, ele quer a medida do raio e quer o perímetro de um círculo de área 78,5 metros. Como é que eu vou encontrar a medida do raio? Usando a fórmula da área. O problema é que ele deu a área, 78,5 metros quadrados. Não é isso? O que é que eu vou fazer? Se a fórmula para a área é essa daqui, então eu vou ter π vezes
o raio elevado ao quadrado vai ser igual a 78,5. Então, quem foi que eu substituí? A área, o Azão aqui, ó, que corresponde à área que foi dada aqui, ó, nessa questão. Então, 3,14 R ao quadrado é igual a 78,5. Então, R ao quadrado... Que quadrado mais horroroso. Então, raio, a medida do raio elevado ao quadrado vai ser igual a 78,5 dividido por 3,14. Dá quanto? Vocês sabem que o que é que a gente faz aqui agora, não é isso? O que é que nós fazemos? Isso. Então não vai ter o mais ou menos porque nós estamos calculando o comprimento. Isso. Isso. Então raio vai ser a raiz quadrada de 25. Raio vai ser igual a 5. Pronto, encontramos a medida do raio. 5 metros. Pronto. E o perímetro? O que é o perímetro da circunferência quando ele fala? Hein? O que é esse tal perímetro? Eu falei para alguém me perguntou na aula passada, eu não lembro quem foi. Isso, Júlia. O perímetro é o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência, eu vou ter que fazer o quê? O 2 vezes π vezes o raio. Então, o comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes a medida do raio, que é 5 metros, que nós encontramos aqui, ó. Então, o comprimento vai ser 6,28 vezes o 5, que dá quanto aí, 6,28 vezes 5? Isso, 31,4 metros. Compreendeu? Então, nós fizemos todo o cálculo inverso. Nós estávamos calculando, tivemos a medida da superfície, quer dizer, a área do círculo. Tivemos que encontrar a medida do raio para depois calcular o comprimento. Então, ele pediu, que é o perímetro. Anota aí para a gente ir para a última questão, que é essa daqui. Essa aqui não, essa aqui é fácil. É a mesma coisa da anterior. Qual a medida do lado do quadrado? Não, isso é fácil também. Eu quero uma que tenha arco. Tá aqui. Só faz aí a letra A. Lembre da relação. Okay? 360 corresponde a πr ao quadrado. Então, um arco de 45 graus corresponde a quanto? X, não é isso? Faz essa relação aí e determina para mim qual a medida do arco. Qual é... A medida do arco não. Qual é a medida, a superfície do setor circular.
Pronto. Vamos lá. Isso é rapidinho. Então ele quer essa região azul aí, que é esse setor circular, ele quer a área desse setor circular. Então a gente vai fazer aquela relação. 360, fazendo aqui a letra A, corresponde a πr ao quadrado. Então um setor de 45 graus corresponde a quanto? X. Aqui eu posso simplificar. Sempre simplifique. 360 dividido por 45 dá exatamente 8. A gente já fez isso. Então, 8. Aí, Eduardo, aquela questão anterior está para 1. Assim como π vezes r ao quadrado. A gente vai fazer aqui, ó, 3,14 vezes o raio, que é de 40, elevado ao quadrado, sobre x. Então, 8 está para 1, assim como. Mas não tem problema não, você volta na videoaula, é melhor. Porque a gente não tem mais tempo não. 40 ao quadrado dá 1.600, então vai ficar 3,14 vezes 1.600. Está para x. Então, 8 está para 1. Quem fez esse cálculo aí, 3,14 vezes 1.600? 5.024? Pronto. Está para x. Pronto. A gente só faz agora o cruzcredo. 8x é igual a 5.024. Então, nesse caso, x vai ser igual a 5.024 dividido por 8, que dá quanto? 628. Pronto. 628 centímetros quadrados, não é isso? Tem centímetros, isso mesmo. Então, 628 centímetros quadrados. Ok, gente?